Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graças e paz a todos. Amados, nós queremos iniciar o nosso estudo da carta aos Gálatas, mas antes eu quero orar. Hoje nós temos que agradecer a Deus, Agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Jane, Deus o abençoou, Agradecer a Deus pela minha vida, livramento na estrada dessa terra, E também eu quero orar também pela vida da Cíntia. Cíntia está internada hoje e nós queremos orar por ela. Domingo nós estaremos pregando uma palavra especial sobre a misericórdia de Deus. Eu quero convidar você a participar desse culto do domingo que vem. Nosso tema vai ser sobre, nosso assunto vai ser sobre a misericórdia de Deus. Mas antes vamos orar. Deus Santo, Deus de amor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. E, Pai, desde já queremos te agradecer, Deus, pela vida da Jane, pela bênção que tu deu a ela, Senhor, e também te agradecer pela minha vida, o livramento que tu me deste. Pai, agora eu quero, Pai, te clamar pela vida da Cíntia, que está internada, Deus, que o Senhor haja poderosamente na vida dela. Que o Senhor coloque os médicos, Senhor, que venha, Pai, com a sua graça, Pai, está cuidando da Cíntia. Nós queremos te agradecer e te pedimos agora nesse momento, que teu Espírito ilumine a mente de cada irmão, Pai, que possa entender e compreender da tua santa palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amado, abra sua Bíblia no livro da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vou ler apenas versículo de 1 ao 5. Hoje nós estaremos falando uma introdução sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Então diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo havia pregado e evangelizado aos Gálatas, do modo que os Gálatas receberam o evangelho com alegria. Mas quando Paulo saiu, entrou os judaizantes, onde os judaizantes pregavam que o evangelho de Paulo não era suficiente, que ele deveria ter a prática da lei judaica, que ele deveria guardar a lei judaica. Ele dizia que o cristianismo era apenas um judaizante melhorado, que eles tinham que guardar a lei, entre outras coisas judaicas. E os Gálatas estavam seguindo, e com isso deviam seguir de verdade o evangelho. Porém, muitos judaizantes foram induzidos a se afastar do evangelho que Paulo pregava. Por isso Paulo, ele relata essa carta do evangelho. Por isso Paulo, ele relata aqui nessa carta. E Paulo também, ele se defende o seu apostolado e também defende o evangelho que ele prega. Podemos dar um tema desse carta ao Gálatas. Esse tema é a carta da liberdade cristã, ou pode ser mais conhecido para muitos teólogos como a carta magna da liberdade cristã. Interessante que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus mesmo falou isso. Então a carta aos Gálatas é conhecida como a liberdade cristã. Para nós, Cristo é o suficiente. Para nós cristãos, a suficiência está em Cristo. E Gálatas capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 9, nós lemos até os 5, mas de 1 ao 9,
o livro ele é conhecido como a carta magna da liberdade cristã. É a nossa liberdade que é dada por Cristo Jesus. E tendo essa liberdade, não podemos ser escravos de ninguém, exceto do grande amor de Deus. Nós servimos a Deus, nós servimos a Cristo pelo amor. Mas quais os grandes motivos que eu e você nós temos hoje para estudar a carta de Gálatas? Quero colocar aqui 4 razões fundamentais que eu e você nós devemos estudar a carta aos Gálatas. Primeiro, ela nos ensina que é somente um evangelho verdadeiro, revelado em Jesus Cristo. Segundo, que o homem não é justificado por obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós temos aqui somente pela graça, somente pela fé, somente por Jesus Cristo, somente para a glória de Deus Pai. Esses são os princípios da reforma. Terceiro, que é o penúltimo, essa carta nos ensina que somos livres para amar e servir os nossos irmãos. Quarto, essa carta nos ensina que Cristo nos libertou para sermos guiados pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 14, onde vamos estudar mais tarde esse capítulo 5. Preste atenção, o evangelho que temos hoje, você não serve ninguém. O evangelho que nós temos hoje é um evangelho superficial, onde você não serve ninguém. Pelo contrário, você quer ser servido. As pessoas hoje querem ser servidas. É um evangelho antropológico. É um evangelho sem compromisso com o próximo. Mas a liberdade nos foi dada para servir uns aos outros. Nós somos servos, somos santos para servir ao irmão. Então, nós podemos dividir a carta ao Evangelho em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 2, nós podemos falar sobre a origem do Evangelho. Do capítulo 3 ao capítulo 4, podemos falar sobre a fundamentação da teologia do Evangelho. Do capítulo 5, 6, podemos falar sobre a aplicação prática do Evangelho. Então, isso é interessante, a temática que Paulo faz. Paulo começa a falar sobre a origem do Evangelho, Paulo começa a falar sobre a fundamentação do Evangelho, e Paulo vai falar sobre a prática do Evangelho. Lembra-se do estudo de Romanos? Foi isso que Paulo fez. Nos últimos capítulos de Romanos, Paulo está falando sobre a prática da doutrina. Nós aprendemos e nós praticamos. Isso é ser servo. Hoje, nós, com essa moda aí, hoje nós conhecemos muitos crentes de YouTube. Pessoas que começam a postar mensagens de vários pastores, montam um grupo e começam a criar, assistir muitas mensagens e compartilhar essas mensagens, mas ele mesmo, ele não tem essa prática do Evangelho. Ele não vive esse Evangelho que a Bíblia nos ensina, Ele só apenas fica trocando a mensagem, mas ele não vive essa prática do Evangelho. Ele não estuda a Bíblia, ele não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o seu irmão. Então, é só um crente do YouTube. Mas vamos nós queremos começar esse estudo. A parte do capítulo 1. Vamos ler de novo? Capítulo 1, apenas de 1 a 5. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, a igreja de Gálatas, graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos derraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do Pai e Deus, e quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós já vemos aqui a palavra apóstolo. Apóstolo é alguém enviado com uma comissão, um mensageiro especial.
é nomeado por Jesus Cristo. Concordo com John Stott. John Stott, quando diz que apóstolo não era uma palavra comum, como se pudesse aplicar a qualquer cristão, como as palavras crente, santo ou irmão. Então, apóstolo não era uma palavra comum, é uma palavra muito especial da época. Era um termo especial separado para os 12 discípulos, onde que Jesus separou para ser apóstolo, unicamente os 12 discípulos. Olha lá, Lucas capítulo 6, versículo 12. Abre comigo a sua Bíblia aí, Lucas 6, versículo 12. Ele diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si mesmo os discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também os nomes de apóstolos. Então Jesus foi ao monte orar. Ele já tinha vários discípulos, e daqueles vários discípulos, Jesus separou 12, e esses 12 ele chamou de apóstolos. Hoje não tem apóstolo como aqui da época. Não tem, hoje não se encaixa um apóstolo dessa época. Apóstolo aqui é alguém enviado com uma comissão, um mensageiro especial nomeado por Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo aqui se defende o seu apostolado, porque Paulo foi chamado por Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, também Paulo fala sobre isso. Paulo também ele coloca seu apostolado, porque Paulo ele foi chamado por Cristo quando ele estava em caminho de Damasco. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Interessante essa parte. Antes de ser apóstolo, é servo. Antes dos 12 discípulos ser apóstolos, eles eram servos de Jesus e continuaram sendo servos de Jesus. E Paulo aqui era servo de Jesus, passou a ser apóstolo, porque servo, Paulo coloca servo como dolo, escravo, sem vontade própria. A vontade dele é do próprio Mestre, é de Jesus Cristo, é do Senhor. Isto é, Paulo quer dizer que eu fui chamado para ser servo e fui enviado. Paulo aqui está dizendo no Romanos capítulo 1, versículo 1, eu fui chamado para ser servo e eu fui enviado para o Evangelho. Versículo 2 diz assim: e todos os irmãos meus companheiros, a igreja de Galácia. Olha, então nós vemos aqui que Paulo foi um plantador de igrejas da Galácia. A palavra há igrejas. Então, quer dizer que existiam mais igrejas de Galácia, não é apenas uma. A carta deveria ser lida de forma rodízio, passando as congregações que estão em Galácia. Então, essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela para passar em outras igrejas, não só apenas umas, podemos dizer nas congregações da Galáxias. Essas igrejas haviam sido assaltadas pela influência nociva dos falsos mestres judaizantes, que atacavam impiedosamente tanto Paulo quanto as suas pregações. Essas igrejas de Galácia, elas foram influenciadas pelos judaizantes. Eles visitaram todas essas igrejas pregando a falsa doutrina, e Paulo queria que essa carta passasse por todas as igrejas para eles saberem o que está acontecendo. No versículo 3 nós diz assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, interessante. A graça, Paulo fala sobre a graça. A graça é a fonte, e desta fonte procede a nossa paz. Há um rio de paz que procede desta graça. Eu quero lembrar aqui as palavras de Lutero. Lutero diz apropriadamente que a graça liberta do pecado.
enquanto a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. Ambas, graça e paz, são dádiva tanto do Pai quanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não geramos graças, nem criamos a paz. Essas bênçãos emanam do trono do Deus soberano. Filipenses 4, versículo 7. A paz que excede todo entendimento. Então, Paulo aqui fala que a paz excede todo entendimento. Essa paz, ela emana, ela sai do trono do nosso Deus. E o versículo 4, Paulo ele coloca: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, nosso Deus e Pai. Olha, nós podemos ver aqui que Paulo reafirma o objetivo do Evangelho. Primeiro, Paulo aqui nos mostra: Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso é a natureza do Evangelho. A morte de Cristo na cruz é a origem do Evangelho. Cristo morreu para nos libertar deste mundo. Nós não somos mais escravos do mundo, nós somos livres porque Cristo morreu para nos libertar deste mundo. A origem do Evangelho, segundo a vontade do Pai, foi a vontade do próprio Pai. Diz Isaías que o Pai agradou-se moê-lo. O Evangelho veio do céu. O Evangelho é boas novas que veio do céu, não por criação do homem. O Evangelho veio do próprio Deus. E Cristo, ele diz o texto que Cristo se agradou em moê-lo. Foi a vontade do Pai de Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados. Então Paulo está aqui demonstrando para a igreja, aos Gálatas, essa saudação, para mostrar que a soberania de Deus, o Evangelho de Cristo. E no final do versículo 5, Paulo dá uma saudação. Paulo diz assim no versículo 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória unicamente para Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta noite, nessa introdução aos Gálatas. E eu quero que vocês nos acompanhem todas as quinta-feiras nesse estudo aos Gálatas. Deus tem palavra poderosa para mim e para você nesse estudo aos Gálatas. Deus abençoe.